Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Precicast, podcast da equipe Krenak. Bom, começando, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês sobre o nosso nome, que significa riqueza e sabedoria em idiomas indígenas. A nossa equipe, ela é composta por nós. Eu sou a Maria Eduarda Brito. Eu sou a Marisol. Eu sou a Carielle Carvalho. Eu sou a Micaele. Eu sou a Heloísa. E eu sou a Júlia. Bom, gente, nós somos o trabalho de conclusão de curso de administração aqui da ETEC de Praia Grande, especificamente da extensão. Nós gostaríamos de deixar um agradecimento aos nossos orientadores, que é a Tamires Costa e o Newton Almeida, e também ao nosso making-off, que é o Jefferson Santos, e também a todos os colaboradores que estão participando do nosso podcast e do nosso trabalho. Sem vocês nada seria possível. Bom, vocês lembram como a gente se deparou com essa problemática, né? Dos profissionais que não sabiam como precificar de maneira correta seus serviços? Bom, isso é muito importante, né? Expressivo, porque o ramo da beleza só está crescendo aqui no Brasil. Eu lembro principalmente que na nossa sala tem muitas meninas, né, que fazem trabalhos no ramo da beleza, mas que elas encontram muitas dificuldades na hora de administrar os valores, elas mesmas não falam. E eu acho muito importante a gente abordar isso, e porque justamente elas estão fazendo um curso técnico e têm dificuldade. Imagina quem não faz. Exatamente, como que vai continuar. Então, por isso que a gente decidiu adotar o tema da precificação de serviços para os profissionais da área de beleza. Inclusive, tem até um dado de 2018 do G1 que fala que cerca de 89% dos profissionais precificam de maneira incompleta, falta uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, para a gente combater essa defasagem dessa precificação incompleta, é muito importante ampliar os conhecimentos e valorizar corretamente o serviço de todo mundo. E através, né, do podcast a gente quer expandir isso, né, expandir todos os conhecimentos que a gente, enfim, tá trabalhando, né, durante todo esse ano em cima do nosso TCC, no nosso trabalho de conclusão de curso. Além do podcast, a gente também deu umas aulas, né, sobre precificação, foi muito importante, né? Exatamente. Então, foi muito, muito legal mesmo a gente ter desenvolvido todo esse projeto, está sendo muito interessante. Uma bagagem muito importante para a gente também, e nós esperamos que seja para todo mundo que consiga acessar o nosso trabalho. Exatamente. Bom, essa área da beleza, assim, ela está em completa expansão, né, gente? Vocês lembram? Completamente. Em grande destaque, né? Tanto é que o Brasil é o quarto maior influente de acordo com a Forbes, né? Ele está muito grande ali no ramo da beleza. Sim, e continua crescendo cada vez mais. Continua crescendo. Tem até um dado do Sebrae da Receita Federal que fala que ele movimenta cerca de 954 milhões de reais. Na verdade, esse dado é de 2023, né? Mas é só para ter uma noção de como está crescendo. Em média, eu acho que a gente tem cerca de 524 novos estabelecimentos no dia. E microempresas. Não só de clínicas, mas de salões, enfim. De tudo. Sim, e embora seja uma área que esteja em grande crescimento e em crescente expansão, ainda existem muitos problemas, né? Como, por exemplo, a falta da má gestão, que segundo um dado do IBGE, 48% das empresas desse ramo fecham por conta da má gestão no negócio. Então, isso é uma problemática muito grave, que afeta muito no mercado dos empreendedores e diversas outras coisas. Inclusive, o Sebrae, ele fez uma pesquisa ali com umas 2.000 pessoas que afirmou que, 67% começam o empreendimento sem ter noção nenhuma de administração. E 50% dessas 2.000 pessoas não têm noção dos lucros, das despesas da empresa. E isso foi, uma das principais causas mortes de empresas, assim. Tem a questão das taxas de impostos também. Fora que esse dado, né, que a Ká falou, mostra também que muitas empresas, elas não duram mais de 5 anos por conta dessa má gestão dentro delas. Isso é uma coisa, assim, que de se pensar e de se agravar, porque é uma área que está em destaque, né, hoje em dia. E é uma coisa que não vai morrer dentro do mercado, já que todo mundo, né, busca por estética, uma sobrancelha, um cabelo. Então é uma coisa que não vai... Mas a gente tá falando tanto, assim, de precificação, mas o que é, né, precificação? Bom, a precificação, ela é um valor quantificável para você definir ali no seu produto ou no seu serviço. Então, de um jeito prático, assim, digamos que eu faça tranças. E aí, eu não vou trabalhar de graça, né? Vou fazer tranças na Madu, eu vou cobrar material, vou cobrar mão de obra, o tempo que eu levo para produzir as tranças dela. Então, é uma coisa, assim, que você tem que colocar ali no papel cada detalhe que você vai utilizar dentro do seu serviço. Tem muitas etapas dentro da precificação, Sim. né? Por isso que é importante compreender tudo isso. E, obviamente, não dá para você precificar sem saber do mais importante, que é a ferramenta da formação de preço.
né? E a ferramenta da formação de preço, ela é uma ferramenta muito importante que os empreendedores usam para analisar ali o empreendimento deles e definir o valor de um produto ou serviço. E essa ferramenta, ela aborda muitas coisas importantes, como, por exemplo, os custos de produção, as despesas fixas e variáveis e principalmente o investimento que você dá ali no ambiente. Exatamente. E tendo a questão da precificação de uma forma muito importante, né, dentro dos empreendimentos, como a gente citou aqui, muitas das empresas agora, elas estão buscando, né, a especialização desses profissionais para que eles consigam, né, precificar os serviços, os produtos com qualidade. E esses profissionais, eles estão, assim, buscando, né, esses conhecimentos para que tenha, né, uma maximização dos lucros e também as empresas elas estão buscando por profissionais que tenham uma visão analítica, né? Uma visão abrangente sobre mercado, sobre concorrência, porque tudo isso entra, né, nas formações de preços e isso é muito importante, né? A formação de preço, ela tem 5 vertentes. Ju, quais são as 5 vertentes da formação? A formação de preço tem 5 vertentes, que são essas: o markup, o cálculo baseado no lucro, a Precificação baseada na concorrência, né? precificada na concorrência, além também Da percepção da de percepção de valor, valor. de contribuição também. Então, tipo, tem que levar muitas coisas em conta. Despesas, custos, a taxas de impostos. A diferença, né, entre despesas e custos que muitos profissionais também não conhecem. Voltando para o que a Elo falou, né, da questão das equipes especializadas, isso é um super diferencial, né, hoje no mercado. Exatamente. E dentro disso também entra a questão do benchmarking de precificação, que é um termo, né, que surgiu aí para poder debater sobre essa questão de como as empresas elas estão buscando sempre entender, né, a concorrência, o público-alvo, né, para a definição dos preços. A questão do benchmarking é totalmente voltada para marketing, mas a partir do momento que você busca, né, analisar as outras marcas, os outros tipos de mercado, você também está administrando, né, e colocando essa ferramenta em prática, né. E hoje, atualmente, né, dentro do nosso mercado, muitas coisas vêm ajudando, né, as pessoas a precificarem, né. Então aí tem a questão da tecnologia, hoje Tem até as planilhas, né? exatamente, tem Que planilhas. facilita muito esse processo. Sim, muita gente, tipo, no TikTok, por exemplo, que dá 60 dicas. segundos aí, aprendendo que a gente tá há 3 anos Essa questão do benchmarking, ela também é muito importante até mesmo para te diferenciar do seu concorrente. Porque às vezes você está fazendo um tipo de serviço ali que outra pessoa não faz, você está servindo coisas a mais. Por exemplo, eu tenho um salão, eu estou servindo ali um ótimo atendimento para essa pessoa. Óbvio, isso é primordial. cafezinho. Sim, um atendimento bom é primordial, só que nem todo mundo consegue fornecer de fato algo muito bom. E aí você tá, como ela falou, como a Madu falou, às vezes você serve um cafezinho, serve um bolo, enfim, é algo que você sempre tá ali, tentando agradar o seu cliente e entender ali Dando o uma que... assistência, né? E também o bem-estar dele. Sim, é muito importante. Uma coisa é a questão da qualidade. Uma pessoa que te atende bem, que você vai lá, é bem recebido, Eu tenho isso até tudo, prazer você em tem voltar prazer no de lugar. pagar Sim, mais com caro. Então, certeza. tudo isso entra na questão de você definir o seu valor. Como você trata o seu cliente, como ele percebe você no mercado. Sim, exatamente. Às vezes a gente acha que o marketing, não que ele é o fator menos importante, né? Mas a gente deixa de considerar, sendo que a questão do cliente, né? A percepção, literalmente, do cliente, do que ele vai achar do seu produto, se ele vai gostar, também vai impactar bastante nas suas formas de trabalho, nas suas formas de precificação. Isso é muito importante. Isso é algo que também já entra diretamente na percepção de valor, que é um dos métodos da formação de preço, que é quando o consumidor vê o valor ali no serviço em que está sendo oferecido para ele, que é algo que, assim, é muito importante. Sim, gente, vale ressaltar que todas as coisas que a gente está falando de percepção de valor, backup, vão estar nos próximos episódios, né? De uma maneira mais, sim, de uma maneira mais explicada. A gente vai trazer profissionais também para poder falar sobre isso, né? E também explicar de uma forma prática para que seja uma coisa simples de vocês conseguirem entender. Sim. Sim, né, gente? Voltando até no que a Elo estava falando, né, todo mundo aqui, sobre a importância do cliente, até mesmo porque, sem o cliente, meio que ele que vai estar comandando ali, se vai estar pagando para você. Então, tá agradando o cliente, fazer com que ele queira voltar no seu empreendimento é muito importante. Sem cliente, não tem empreendimento. Foi a questão até que a gente conversando com alguns profissionais dessa área, né?
alguns falaram, né, que às vezes eles cobram, os clientes acham o serviço deles caro, só que vão até mesmo por conta do atendimento. Você fornece ali um pré-atendimento para eles e os clientes fecham justamente por conta disso. Então, assim, é algo que é um grande diferencial aí na concorrência. A precificação ela é muito dinâmica. E aí, da questão da precificação, né, das formas que tem facilitado, né, além da questão da tecnologia, tem a questão também da precificação dinâmica, né, como a Madu citou agora, que é basicamente um ajuste, né, de forma mais atualizada, assim, enfim, existem vários softwares que permitem, né, que as pessoas elas façam isso em tempo real, né, via as atualizações de mercado e tudo mais. Tem um sistema novo que o nome é Pricing Administration Tools, que ajuda nisso também. E também agora tem um novo termo que é análise de Big Data, né? Que faz também essa análise mais profunda de mercado. É mais a questão dos dados, né? Exatamente, isso. Ele traz os dados, né? Para você conseguir, em cima desses dados, trabalhar para saber qual preço você vai ali colocar no seu produto, no seu serviço. É muito importante também. E tudo isso ajuda bastante na questão de você identificar a demanda também, né? Que também é outro ponto muito importante para você classificar o seu preço. E aí, enfim, tem várias formas, várias nomenclaturas. Uma que a gente estudou recentemente é sobre elasticidade de demanda, né? Que vai ver ali, de acordo com essa demanda, qual vai ser, assim, o valor que você vai estipular, né? E aí, muito importante Tudo também. influencia essa questão de precificação, Sim, e a verdade- principalmente o público. Exatamente, era isso que eu ia falar. A precificação, a gente está extremamente ligada ao público, né? Então, o comportamento vai afetar muito. Muito mesmo, né? Porque, afinal de contas, como já foi comunicado antes, o público é uma das coisas mais importantes. E, por conta disso, é sempre muito importante você estar analisando como ele está reagindo ao seu empreendimento, aos seus preços, aos seus produtos. Tem um termo que se chama Empathetic Pricing. Isso. Inglês é difícil. Um pouco difícil, gente. Que é basicamente uma precificação empática, onde você vai ver sobre qual é o seu público-alvo e você vai analisar quais são as necessidades dele, para que assim a gente consiga ver, né, quais são as necessidades, quais os problemas que ele tem, que você vai ter que estar ali cobrindo. Um exemplo disso é, por exemplo, na pandemia, né, quando nós tivemos a pandemia e muitas empresas tiveram que se Migrar pro online. migrar para online, se reajustar. E trazer uma coisa diferencial também, né, para trazer o Isso, para que os seus clientes conseguissem continuar ali, né? E outras coisas também que a gente tem como exemplo são, por exemplo, aqueles descontos como desconto de estudante. Ai, Que- que estabilização de Ou dos cinemas que a gente sempre acaba pegando. Que podiam fazer, né? Metade compre 2 sobrancelhas se você for estudante. Assim. Sim, Muita nós gente estamos precisando. precisando. Seria muito bom. Que vai estar se adequando, porque nós estudantes geralmente não temos tempo para ficar trabalhando. Então, eles acabam dando esse ajuste de preço para que nós consigamos estar sendo incluídos naquilo. Que Isso é uma empatia, né, dos comércios em si. Eu já vi essa questão também em que as pessoas fazem esse tipo de promoção, às vezes no final do mês, que é quando a pessoa geralmente, não tem dinheiro, e aí acabam fechando ali. Às vezes também tem salões que fecham pacotes, né? Que você paga mensalmente por um valor e aí, tipo, abaixa ali uma porcentagem de desconto. Então, assim, a empatia pelo seu cliente é muito importante também. Porque melhora muito ali o relacionamento que você tem com ele. E a questão da pandemia também, ela trouxe, né, toda essa visão de mundo, de inovação. de pensar mais no outro. Exatamente, por mais que tenha sido algo que foi muito ruim, né? É claro, a gente pode, enfim, tratar isso como algo bom, mas trouxe ali junto, né, muitas inovações dentro do mercado. Foi muito Sim, importante. trouxe um Muitas pessoas- impacto muito grande, né, nessa questão da área da beleza. Trouxe um impacto negativo, mas também trouxe um impacto positivo. Sim, as pessoas começaram a empreender mais, né? Como a Madu falou, o Brasil é um dos países que mais empreendem, né? Sim. E isso é muito importante também para nossa economia. Então, a gente percebeu com essa conversa, né, o quanto o nosso tema ele é importante, é relevante e a necessidade que a gente tem de abordar isso nos próximos episódios. Então, é bom, né, o pessoal ir acompanhando. E vocês têm mais alguma coisa? Então, fiquem bem ligadinhos, Fiquem tá, bem gente? ligados no próximo episódio. Vão ser 7 episódios, né, contando com esse, todos assim, bem dinâmicos, trazendo profissionais da área. Fiquem de olho nas nossas redes sociais também, @crenac.tcc no Instagram. E, gente, pra finalizar, a gente quer convidar uma pessoa que ajudou muito a gente. E a gente quer dar um presentinho. Um agradinho pra Venha você.
Vem, vem, vem. Não precisa falar, só aparece. Tio Jefferson, mais Ficou conhecido todo como mundo Jefferson nosso, do gente. Teams. Aqui Jefferson tem um do pequeno presentinho Sim, bem gente, importante ó. pra você. Pra gente mostrar a nossa gratidão por a gente. É um caderninho, ó, o nome dele tá em uma caneta aqui, ó, também. Você anotar todas as coisas. Muito obrigado. Com o símbolo da Krenak bem lindo também, pra você isso, sempre gente. lembrar do seu grupo de TCC favorito. É isso, gente. Obrigada. 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 Até Tchau. Até o próximo vídeo.